Bem, então continuando o estudo dos capacitores, temos então o exemplo 2 do capacitor cilíndrico. Bom, vamos então considerar dois cilindros coaxiais. Isso significa um cilindro exatamente no centro do outro cilindro. Então definimos aqui o que chamamos de um capacitor coaxial, cilíndrico coaxial. O que vamos fazer? Determinar a capacitância desse sistema, né? Muito bem. Então, para um primeiro momento, como estamos vendo aqui a figura 1, o primeiro cilindro tem raio A, o segundo cilindro tem raio B. Estamos tratando aqui, obviamente, de dois condutores, né? Um condutor A, um condutor com raio A e outro condutor com raio B coaxiais. Muito bem, então, como primeiro passo, nós vamos determinar, pela lei de Gauss, o comportamento do campo no interior entre os dois condutores. É fundamental determinar o campo, porque nesse caso, o campo entre os condutores, ele não é mais constante, como no caso, por exemplo, do capacitor de placas paralelas, né? Então aqui nós percebemos que o campo elétrico varia entre o condutor A e o condutor de raio A e o condutor de raio B. Mas nessa região onde ele existe, o campo elétrico não é constante, né? Muito bem, então aqui nós temos uma visão frontal do sistema, do dispositivo, e aqui nós temos uma visão lateral. Então o que nós vamos fazer? Através da lei de Gauss, do eletromagnetismo, vamos determinar o campo elétrico nessa região, né? Então, o que nós vamos fazer? Determinar uma superfície gaussiana que envolve o condutor positivo, né? Como nós temos feito. Vamos determinar uma superfície gaussiana cilíndrica, né? Então, aqui visão frontal, visão lateral. Estamos determinando uma superfície gaussiana que envolve o primeiro condutor de raio A e aplicar a lei de Gauss, né? Notem que nós temos aqui um cilindro de raio R, que é a nossa superfície gaussiana, né? Nossa superfície gaussiana cilíndrica. Muito bem. Então, aplicando a lei de Gauss, vamos abrir a superfície fechada cilíndrica na superfície de área A, mais a superfície da área lateral, mais a outra superfície de área A, ok? Bom, nós estamos aqui desprezando os chamados efeitos de borda, então não temos campo através das áreas A, né? Muito bem. Então, ao fazer isso, estamos eliminando os fluxos através, né, das áreas lateral, das áreas da base, né? Sobrando apenas a área lateral. Notem que o campo elétrico está entre o cilindro de raio A e o cilindro de raio B. Essa região aqui, ó, você tem campo elétrico atravessando a área, né? Você tem campo elétrico aqui atravessando a área lateral. Só que o módulo dele, na posição R, Rzinho, né? O módulo do campo elétrico é constante em toda a área lateral. Então, quando eu calculo o fluxo através da área lateral, o produto interno EDA, como já temos visto, o campo elétrico pode sair para fora da integral, restando apenas a integral na área lateral, que é a própria área lateral. Logo, aplicando-se a lei de Gauss do eletromagnetismo nesse sistema, nós temos E vezes a área lateral igual a carga no interior, que é a carga depositada no cilindro menor, né? No cilindro aqui
de raio A, isso implica que a área lateral que nós estamos calculando aqui, que é a área lateral da superfície gaussiana, onde tudo é calculado, a área lateral vai ser 2πr vezes o comprimento do cilindro, que é L. Ok? Então, nós temos campo elétrico vezes a área lateral igual a Q sobre epsilon. Logo, nós determinamos o campo ali dentro. O campo entre A e B, nessa região, dentro aqui do cilindro, nós não temos campo. Notando que aqui é um condutor, né? Condutor no regime estático. Então, não tem campo dentro. Você só vai ter campo entre os condutores. Né? Nessa região aqui, você tem campo elétrico. Né? Você tem campo elétrico nessa região. Você tem campo elétrico nessa região. Certo? Então, nós estamos determinando o campo. Olha, o campo ele decai com Rzinho, né? Ele é uma constante aqui, mas o campo decai com Rzinho. Mostrando que esse campo aqui ele não é constante, como no caso do capacitor de placas paralelas. Então, isso é muito importante, a diferença entre um sistema e outro. Muito bem. Então, se o campo não é constante, podemos determinar o potencial tendo o campo. Não é isso? O campo e o potencial são grandezas que estão diretamente relacionadas. Então, calculando o campo elétrico, você vai tomar um caminho mais simples na direção R. Ao fazer isso, o campo elétrico é paralelo a dl, então vai ficar EdR. Notem, estamos calculando o potencial e temos o campo foi calculado, Q sobre 2πε0 é Rzinho vezes L, na direção Rzinho, que é um caminho que você está tomando. Você poderia tomar qualquer caminho, estamos tomando aqui um caminho na direção radial, que é o mais simples. Né? O campo ele é conservativo, né? Então, carga para fora, que é constante, 2πε0L, 2πε0L, integral dá o logaritmo de A para B, que é a região onde você tem campo. Logo, o potencial é dado por essa expressão. Uma vez que você calculou o potencial, naturalmente você já tem a capacitância, porque a capacitância do sistema, quando você fixa a carga, você fixa o potencial. Capacitor isolado. Então, o que nós temos? Carga, a carga depositada no condutor, né, no condutor interno lá, superfície gaussiana, do condutor positivo, sobre o potencial quando você fixou essa carga. Quer dizer, se você fixou a carga, Q sobre 2πε0, logaritmo de B sobre A, cancela a carga, ficamos com a capacitância igual a 2πε0 L comprimento, logaritmo de B sobre A. Equação da capacitância para o capacitor cilíndrico. Ok? Veja que aqui, se você pegar a capacitância e dividir por L, você tem capacitância por comprimento. O capacitor cilíndrico ele varia, né, com o seu comprimento. Né? Muito bem. Então, finalizamos o cálculo do capacitor cilíndrico. Né? Vamos ver um outro exemplo, então. O capacitor esférico. Agora nós temos duas esferas. Uma esfera de raio A e outra esfera de raio B. Podemos aplicar uma diferença de potencial, e aí você vai ter... Veja, você está aplicando a diferença de potencial e está migrando carga para a esfera interna, positiva, e para a esfera externa, negativa. Devido à atração eletrostática, você só vai ter carga sobre a superfície de raio A e na parte interna, na superfície interna da superfície da esfera maior de raio B. E o campo elétrico também está concentrado aqui, ó, nessa região. Né? O campo elétrico está concentrado entre as esferas. Aqui é zero, porque a esfera é metálica, e pela lei de Gauss você não tem campo no interior de uma superfície metálica no regime eletrostático, sendo ela maciça ou não, né, no regime eletrostático.
Muito bem. Isso nós já vimos. Então, nós estamos interessados em calcular o campo elétrico, que atravessa, né, uma determinada superfície gaussiana que você define, né, para calcular esse campo, né, tal como fizemos no caso do capacitor cilíndrico. Então, vamos proceder aplicando a lei de Gauss novamente. Né? Notem que, tal como nós fizemos no exemplo do capacitor cilíndrico, o campo elétrico entre uma esfera e outra também vai variar. Então, carga sobre ε0, integral na superfície fechada de E produto interno dA. Podemos abrir, né, tal como fizemos, e temos feito, no caso das superfícies esféricas, integral em S de E dA cosseno de alfa. O cosseno aqui é 1, porque você está escolhendo a superfície mais simétrica envolvendo a primeira esfera. Então, nós vamos ter E vezes a área da esfera. Isso aqui já tem sido muito usado e estudado. Então, o que nós temos? Aplicando aqui, igualando aqui, nós temos o campo elétrico igual a isso aqui. E nós vimos que no caso da esfera realmente metálica, condutora, o campo que ela produz fora é equivalente ao campo produzido se toda essa carga aqui estivesse no centro da carga pontual. Não é igual, não é carga pontual, mas é equivalente a. Muito bem, então calculamos o campo. Ok? Vamos determinar, olha só, o campo aqui varia com Rzinho entre uma esfera e outra, ele não é constante. Então, primeiro você calcula o campo, depois o potencial. Então, vamos calcular o potencial pelo mesmo método, né? Integrar do positivo para o negativo implica integrar de A até B. Né? Integral de A até B do campo elétrico dr. Você está tomando um caminho aqui na direção radial, né? Que é o mais simples. Ok? Então, carga vai para fora, 4πε0 vai para fora, de A até B, de 1 sobre R. Essa integral vocês já conhecem. De A até B, potencial, então, é dado, né, por essa expressão, uma expressão algébrica simples, né, para o caso esférico. Muito bem. Então, veja que é interessante que vocês façam cálculo à mão, né, quando vocês estiverem estudando. Porque a aprendizagem ela depende disso, desse processo. Né? Aqui eu estou apenas indicando o caminho para vocês. Né? O que é importante é vocês também pegarem o caderno, estudarem, né? Pegarem as aulas e fazerem as contas por vocês mesmos. Né? Se temos, então, o potencial dado, né, calculado, podemos tirar o mínimo aqui, né, ajeitar a expressão de uma outra forma. Então, A vezes B, B menos A. Né? Olha, a capacitância da mesma forma, se você fixou a carga, você também fixou o potencial. O potencial nós temos para uma carga que você pode fixar, substituindo que para um valor de Q, você tem um potencial. O potencial é dado por essa expressão que nós acabamos de calcular. Simplificando a carga, nós temos 4πε0A vezes B, B menos A. Equação da capacitância para o caso do capacitor esférico. Né? Notem que tanto no caso do capacitor cilíndrico como no caso do capacitor esférico agora, a capacitância do sistema não depende nem da carga e nem do potencial. Depende apenas do quê? Do meio e da sua geometria. Então, quer dizer, para você alterar a capacitância do sistema, seja esférico, seja cilíndrico, seja qual for o sistema capacitivo, né, que você está trabalhando, ou o capacitor que você está estudando, uma forma de alterar a capacitância é alterando a sua geometria, ou alterando o meio. Porque a capacitância é uma propriedade intrínseca do objeto. Ok? Então, se você muda o meio ou muda a geometria, você está mudando a capacitância, é uma forma de você mudar a capacitância do sistema. Então, em resumo, nós temos o capacitor esférico dado por essa expressão, mas notem, o capacitor esférico ainda tem outra simetria interessante. Se você pegar o raio da esfera externa, né, a esfera maior de raio B,
e colocar no infinito, você tem um limite finito para essa expressão da capacitância. Então, limite para B indo para infinito leva a capacitância para 4πε0A, quer dizer, o raio da esfera menor. Ou seja, se você tem uma esfera de raio qualquer, uma esfera de raio R, né? Essa esfera, por si, já determina uma capacitância. Essa capacitância é finita e igual a 4πε0A, ou R, o raio da esfera. Uma esfera isolada, né, é isso que eu quero dizer, uma esfera isolada tem capacitância. Ok, pessoal? Uma esfera isolada tem capacitância. Então, capacitor esférico para duas esferas concêntricas de raio A e B e capacitância para a esfera isolada. Olha só que interessante. Capacitância para esfera isolada, 4πε0A. Ok? Então, isso aqui fecha esses dois exemplos, né? Esses dois campos não constantes, né? Fecham os exemplos que nós temos para capacitores, ok? Então, na próxima aula, nós vamos estudar como, então, introduzir materiais e mudar a capacitância dos sistemas nos casos dos dielétricos. Ou seja, vamos estudar o que são, de fato, materiais dielétricos. Então, até a próxima aula, pessoal.